Solé, irmãos! Nerd Espinosa aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez para a gente falar sobre os episódios 9 e 10 de Solo Leveling, onde o nosso menino Sung está cada vez indo mais fundo nas profundezas do sistema. E ele também está ficando cada vez mais dark. O homem já é a própria escuridão. Se você perguntar para ele qual é o gênero, se é feminino ou masculino, o cara vai dizer apenas trevas. Mas antes a gente conferir essa mudança radical na personalidade do nosso menino Sunga, peço de coração para vocês se inscreverem no canal e deixar aquele like que sempre ajuda demais. E também porque se você deixar o like, você vai ser abençoado como um Rank S pelo sistema. Então, dá uma chance aí que vale a pena. Agora, cheio de delongas e bora para o vídeo. Partimos do momento quando o nosso menino Sunga está em uma nova dungeon ao lado de alguns companheiros, ou não tão companheiros assim, que também participaram daquela famosa dungeon dupla onde havia aquela estátua. São eles o Sr. Qin, o Sr. Song, que é aquele tiozão que infelizmente perdeu o braço, mas continua brabo e na ativa, e também a nossa querida Jory, a menina que tá o tempo todo tentando superar o trauma, mas a bichinha nunca consegue. E olha, se ela continuar indo para onde o Sung vai, sinceramente, eu acho que ela não vai conseguir mesmo. E essa dungeon se torna ainda mais suspeita quando a gente descobre que foi chamado um grupo de prisioneiros com a proposta de que se eles completassem aquela dungeon, eles iriam receber uma redução de pena, porque eles estavam fazendo, de qualquer modo, um bem para a sociedade. E para ficar de olho neles, foi chamado uma pessoa que seria ainda mais confiável do que eles, que é um supervisor de uma guilda, que por sinal é um dos caras que foram conferir se o Sung tinha passado por um segundo despertar lá no hospital. E eu acho que ele gostou tanto do Sung que quis conferir de novo. Lá na dungeon, eles estavam indo muito bem, até que de repente eles se deparam com 3 caminhos, onde cada um dava em um lugar. Quer dizer, 2 deles davam em um lugar só. Mas lá, o Sung, como tem a sua alta percepção, tem os seus sentidos aguçados, ele sabia exatamente qual era o caminho certo. Então ele aproveita, bota a Jory e o Sr. Song do lado dele, porque eram os únicos que respeitavam ele desde quando ele ainda era fraco. Já o Qin e o outro malucão lá vão pelo caminho do meio, e o supervisor leva os prisioneiros para o terceiro caminho, que daria para o caminho do pós-vida. Nesse instante, nós ficamos sabendo o porquê dessa galerinha super do bem tá aí nessa masmorra. O que aconteceu foi que em um momento anterior, o pai de uma garota, que infelizmente acabou sendo vítima desses meliantes, contratou o supervisor por uma grande quantia em dinheiro. E o supervisor, que é assim, uma pessoa no mínimo diferenciada, aceitou o serviço porque para ele estava unindo o útil ao agradável. Fazia justiça enquanto fazia também o que ele mais gostava: passar o rodo em quem tá dentro de uma masmorra quente na manteiga. E aí, ele aproveitou, tava ali fazendo a boa, mas infelizmente o Qin e o malucão dão de cara com o momento, com a cena-chave do cara lá cumprindo o pedido do pai da moça. E o cara que não gosta de ter plateia resolveu botar ali no meio o Qin e o malucão. Resultado, o cara passou o rodo em mais gente ainda, aí que ele gostou mesmo. Já no outro caminho, o Sung, a Jory e o Sr. Song escutam o barulho de alguém gritando lá no outro lado e decidem ir até o local para checar. E era óbvio que chegando lá, as coisas tinham desandado completamente. O loucão e os prisioneiros já estavam no time reserva do Sub-16 do Vascão de todos nós, e o Qin estava parecendo que ele tinha encontrado o Sukuna, porque o bicho estava todo fatiado. E nessa brincadeira, o supervisor, que estava ali escondido no ambiente, né, dentro da masmorra, com a sua habilidade de furtividade, ele tenta pegar a Jory no passe manso.
mas o nosso menino Sunga agarra o braço dele que o bicho chega a ficar impressionado. O Sr. Song também fica admirado com a velocidade do Sung, mas como ele ainda achava que era o mais forte dali, ele assume a responsabilidade de sair na mão com o supervisor da malandragem. Porém, havia um problema. O supervisor era da classe Assassina, uma classe que para um mago como ele só trazia desvantagens. Primeiro, que ele já tá velho, não tá dando conta de muita coisa. E segundo, que ele não consegue acompanhar a velocidade das pessoas dessa classe. Então, esse foi o motivo da diferença entre os dois. Mas eu acho que se ele ainda tivesse os dois braços, ele até dava conta. É uma pena que o nosso bichinho tá enferrujado. Com a derrota do Sr. Song, agora era a vez do Sung de enfrentar o supervisor. E para minha surpresa, a luta entre eles é pau a pau, bem equilibrada. Eu digo surpresa porque a minha expectativa era do Sung já chegar metendo louco, dando um sacode no maluco para ele ficar esperto. Mas pelo visto, a nossa Sunga favorita ainda vai ter muita masmorra para solar. Durante a luta entre os dois, acontecem muitas coisas. Por exemplo, o Sung manda lá aquele pré-aquecimento parecendo Goku, em homenagem ao grande mestre Akira. Ele também acaba ficando de joelhos, o cara bota ele para rezar, mas por sorte, ele tinha uma recuperação total guardada de uma quest diária que ele tinha feito. Aí o maluco se surpreende, porque ele consegue se curar, consegue ter uma velocidade absurda e ainda tá cheio dos hacks. Aí, meu amigo, não tem jeito. Quando o maluco abriu os olhos, já tava vendo, era o próprio Saitama na frente dele, o terror em pessoa. Resolvido o problema, o Sung conclui a masmorra e logo depois, os três, que foram os únicos que conseguiram sobreviver, saem para ter uma conversa com aquele loiro que é freguês de porrada de véi. Mas não se enganem, ele é um rank A poderosíssimo. O próprio Sung falou que se saísse na mão com ele, provavelmente ele iria perder. E o loiro fala pro Sung: irmão, já é a terceira vez que você se mete em uma dungeon que dá problema. Então fica ligado que você tá chamando muita atenção. Tem o irmão do cara lá que você pegou que vai vir atrás de você. Então se cuide, é melhor você ficar nas sombras mesmo. E o Sung já fica ligado, agora que ele não vai querer saber mesmo de atenção. Depois, ele tem uma breve conversa com a Johri, que estava dizendo que ia se aposentar. Se fosse aqui no Brasil, ela não ia conseguir mesmo. Mas como é lá na Coreia, ela tem até que boas chances. E eu até recomendo ela se aposentar, porque toda dungeon que ela vai, são 7 traumas ou mais, todas as vezes. Então, minha filha, se aposente e vai ver sua vida. E fique longe do Sung. No dia seguinte, o Sung acorda todo disposto, porque ele teria um encontro marcado com o Ji-Hoon para cumprir aquele requisito de concluir várias dungeons rank C, para o Ji-Hoon virar um mestre de guilda e para ele receber a bunfunfa do prédio de 30 bilhões de wons. Mas para o esquema dar certo, o Ji-Hoon contrata 8 pessoas que não vão precisar fazer absolutamente nada. Elas só precisam ficar ali, perto do portal e, é claro, manter a boca fechada. Eu confesso que eu queria ser contratado pelo Ji-Hoon para receber essa grana que ele tá dando a esse pessoal. E outro detalhe é que entre as pessoas tem também a colega da irmã do Sung, sinalizando que ela despertou como caçadora e pela conversa que ela teve com o Sung, ela é uma rank E. Então, minha amiga, se prepare para abandonar a profissão. Já os outros caras ficam em dúvida se realmente os dois seriam capazes de solar uma masmorra rank C. Mas para surpresa deles, antes do tempo que eles estavam imaginando, o Sung e o Ji-Hoon já saem pedindo a próxima masmorra. Aí eles ficam mais aliviados porque pelo menos eles iriam receber o dinheiro na conta, mesmo que aquele fato fosse assombroso. Enquanto os nossos caçadores estavam farmando o que sabiam, as notícias de que o Ji-Hoon comprou inúmeras masmorras rank C chegou até o pessoal do ADM lá da guilda Tigre Branco. Entre eles, um cara que se diz recrutador de jovens promessas.
E dando uma olhada lá na papelada, ele acaba se deparando com o nome do Sung na lista. E na memória dele, ele puxa que o Sung participou de uma dungeon dupla, indicando que dessa vez ele pode ter passado por um segundo despertar. Aí o maluco já sai junto com o assistente dele para tentarem lá trazer o Sung para a guilda, que seria um feito muito bom para ele. Primeiro, ele faz um check-up na região do portal, onde o pessoal do Jinru estava, que para sua surpresa, o pessoal estava lá fazendo piquenique, confirmando que só o Jinru e o Sung entraram no portal, deixando ele ainda mais ansioso para contratar o Sung. Quando ele sai, o Sung e o Jinru também saem do portal, e o Sung não queria mais compromisso nenhum com o Jinru no dia seguinte. Só depois, porque ele tinha desbloqueado uma quest que se chamava Missão de Troca de Classe, e ele estava interessado para descobrir o que era aquilo. Ao dar tchau pro Jinru e virar a esquina, o Sung acaba batendo de frente com o recrutador e o seu assistente. E o recrutador aproveita a oportunidade para chamar o Sung para o cafezinho, onde ele iria tentar convencê-lo a entrar na guilda Tigre Branco. Chegando lá, a primeira coisa que o recrutador fala é que ele iria dobrar o valor do que o Jinru já estava pagando o Sung. Nessa brincadeira, o Sung vira na cara dele e diz: "Irmão, você sabe quanto é que eu tô ganhando? Quanto é que vale esse prédio aí dessa sua guilda?" Aí o cara: "Oxe, guilda, eu tô falando de preço, o maluco vem com prédio, não tô entendendo nada. Vale 50 bilhões. Pois é isso que você vai ter que me pagar, porque o maluco lá tá me dando um prédio no valor de 30 bilhões de wons. E para piorar, o recrutador fica ainda mais em choque quando o Sung desaparece da frente dele e chega de ladinho, ó, só na furtividade, já fazendo um corte bem na cara dele. Aí o maluco fica doido. Meu irmão, esse Sung aí é 1 em 1 milhão. O maluco, além de ser brabo, tem uma habilidade raríssima, furtividade. Poucas pessoas têm. Então, se eu recrutar esse cara mesmo, vou fazer minha vida já. Mas o Sung era muito mais esperto que ele, pede para ele ficar de boca fechada e obriga ele a aceitar um acordo nem um pouco favorável. Comprar as masmorras Rank C que o Jinru tinha pego, só que eles não iriam fazer no dia seguinte, porque o nosso Sung queria tirar umas férias, né? Fazer aquela missão de troca de classe, e aí o cara, sem ter opção, aceita. E quando foi no dia seguinte, ele descobre que o Sung enganou ele feio. Além de estar cheio de masmorra Rank C, o cara pagou praticamente 2 vezes mais do que o preço normal. Enquanto o Sung já estava a caminho da sua próxima missão, que pode dividir o seu caminho para sempre. O maluco vai entrar nas profundezas mais sombrias das sombras obscuras que vocês podem imaginar.